Olá a todos, meu nome é Manuela Dremer e hoje eu vou falar com vocês sobre câncer de mama, conhecer para prevenir. Eu sou bióloga, mestre em Biologia Celular e do Desenvolvimento e atualmente eu faço doutorado na UFSC com ênfase em Genética Humana e Médica. O doutorado eu realizo no Laboratório de Polimorfismos Genéticos, um laboratório da UFSC, que tem algumas linhas de pesquisas que envolvem o câncer de mama e que busca entender a relação de genes do sistema imune com o desenvolvimento de câncer de mama, e também uma outra pesquisa que busca entender como que alguns genes podem estar relacionados à ação de alguns medicamentos que são usados no tratamento do câncer de mama, como o trastuzumab. Além da pesquisa, nós temos um projeto de extensão que é chamado Câncer de Mama, Conhecendo, Prevenindo e Evitando Recidivas. E o objetivo desse projeto é levar o conhecimento produzido dentro da universidade para a população em geral. Nós temos parcerias com a AMUC, que é a Associação Brasileira dos Portadores de Câncer de Mama, e essa associação ela é responsável por difundir o conhecimento na área de prevenção e detecção precoce do câncer de mama no estado de Santa Catarina. Além disso, eles auxiliam os pacientes para garantir os seus direitos, promovendo assessoria jurídica, participam da construção de novas políticas públicas e na melhoria das políticas que já existem, entre outras ações que elas realizam. Então, com essa parceria entre o LAPOD e a AMUC, a gente contribui com a associação, principalmente no mês de outubro, que é o mês de conscientização do câncer de mama, através do Outubro Rosa, onde a gente leva para a população palestras e materiais informativos sobre o câncer de mama. Então aqui a gente tem um roteiro do que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar sobre o que é o movimento Outubro Rosa, o que é o câncer e o que é o câncer de mama. Vamos ver quantas pessoas são acometidas pelo câncer de mama no mundo, no Brasil e em Santa Catarina. E depois vamos nos concentrar nos principais sintomas do câncer de mama, como ele é classificado, os principais fatores de risco envolvidos no desenvolvimento do câncer de mama. E também vamos discutir como a gente pode fazer para prevenir o câncer de mama. Então, com isso, o nosso objetivo é informar as pessoas para que a gente possa combater o câncer de mama através da prevenção e do diagnóstico precoce, e para isso precisamos que cada um de vocês compartilhem desse momento com a gente, aprendam informações sobre câncer e sejam disseminadores da informação e do conhecimento, para que o alcance indireto através de vocês seja ainda maior. Então, conversem, passem para frente o que discutiremos hoje. Então, para começar, o que é esse movimento do Outubro Rosa? O Outubro Rosa é um movimento internacional, ocorre no mundo inteiro e tem como objetivo conscientizar a população para o controle do câncer de mama. Ou seja, é uma mobilização que visa alertar e informar as mulheres e toda a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O Outubro Rosa ele foi criado no início dos anos 90 pela Fundação Susan Komen. Essa fundação ela foi criada pela irmã da Susan. Então, para contextualizar, a Susan ela foi uma paciente que faleceu de câncer de mama e por isso a irmã dela criou essa fundação com o intuito de informar a população sobre essa doença que acabou causando a morte da sua irmã e para que os pacientes eles tivessem um desfecho diferente do da Susan. Então, em 1990, eles realizaram uma corrida pela cura, onde eles simbolizaram a prevenção do câncer de mama através do laço cor-de-rosa, e desde então esse laço representa a prevenção ao câncer de mama no mundo inteiro. Em 1997, ocorre a disseminação do movimento pelos Estados Unidos, onde várias cidades aderiram ao movimento e várias instituições ficaram com iluminações na cor de rosa e sempre focando na utilização do laço cor-de-rosa nesses eventos. Em 2002, foi a primeira vez que o Brasil teve uma ação relacionada ao Outubro Rosa, com a iluminação do obelisco em São Paulo, que é a cor que simboliza o Outubro Rosa. Desde então, diversas instituições aderiram ao Outubro Rosa e, em 2020, 30 anos depois do surgimento do Outubro Rosa, esse movimento ele continua consolidado no mundo inteiro. Então, essas ações realizadas no mês de outubro, que é o mês de conscientização do câncer de mama, elas têm como objetivo, principalmente, levar o conhecimento para a população em geral. Que tipo de conhecimentos são esses? Conhecimentos relacionados à prevenção da doença, quais os hábitos devemos aderir, principais sintomas, a legislação por trás da doença, quais as leis brasileiras que existem para os pacientes diagnosticados ou que estão em processo de diagnóstico e tratamento do câncer de mama, informações sobre exames anuais, como devemos proceder, acesso ao tratamento, tecnologia de ponta e medicamentos que visam a cura do câncer de mama. Então, todas essas informações elas ganham destaque nesse mês de outubro. Então, o primeiro passo para entender como prevenir o câncer de mama é entender, então, o que é o câncer. O câncer é um nome genérico que a gente dá para um grande grupo de mais de 200 doenças e que podem afetar qualquer parte do corpo.
Esse conjunto de doenças possui algumas características em comum. Então, o câncer, para ele conseguir se estabelecer e se desenvolver no organismo, é preciso que ocorra a perda dos mecanismos de proliferação, diferenciação e morte celular, e a perda desses mecanismos, elas podem promover uma divisão celular em taxas mais elevadas nas células desse tecido. Além disso, o termo câncer possui sinônimos, então a gente pode utilizar outros termos como tumores malignos e neoplasias malignas. Então agora eu vou comentar sobre os principais estágios do desenvolvimento do câncer. Então o câncer ele pode surgir a partir do processo de divisão celular, de células presentes no tecido. Então aqui temos um conjunto de células saudáveis que formam os tecidos e esses tecidos formam os nossos órgãos. As células saudáveis, elas vivem no seu microambiente, ou tecido saudável, de forma harmoniosa. Essas células possuem a capacidade de se comunicar entre si, de se reconhecerem, para que o seu crescimento e divisão seja limitado àquele espaço. Essas células elas possuem um ciclo de vida, onde elas crescem, se dividem, ou seja, uma célula se divide e dá origem a outras duas células e morrem. Para se dividir, as células saudáveis elas respondem a mecanismos de controle de proliferação e só se dividem para originar outras células quando o ambiente e a ocasião elas são apropriados, como por exemplo no caso de crescimento e renovação celular. As células saudáveis elas apresentam uma regulação muito precisa e ordenada ao se dividir e param esse processo quando há o contato de uma célula com a outra. Então, como a gente pode observar, essas células elas são relativamente parecidas, com a mesma forma, mesmo tamanho e organizadas. Então essas células, ao passar pelo processo de divisão celular, elas precisam duplicar todo o seu material para que uma célula para que ocorra a formação de uma célula de duas células a partir de uma. E uma das partes que ela precisa duplicar é o seu DNA. Porém, no seu ciclo de vida, a célula saudável ela pode entrar em contato com agentes carcinogênicos, agentes cancerígenos, e dessa forma, durante a duplicação do DNA, podem ocorrer alterações no DNA, como por exemplo mutações, que resultam numa célula cancerosa. Então aqui a gente tem a duplicação de uma célula, formando uma célula diferente da outra. Então aqui a gente tem uma célula saudável e uma célula com uma coloração um pouco diferente, que seria uma célula modificada. Então normalmente quando ocorre uma alteração genética, a gente tem um sistema de reparo que elimina essas células alteradas. Porém, em algumas pessoas, esse sistema de reparo ele pode apresentar falhas e não reconhecer essas células, fazendo com que ela permaneça no organismo. Porém, é importante ressaltar que uma única mutação, não é o bastante para que o câncer ele consiga se desenvolver. Não é um processo tão rápido. Essa célula modificada, quando ela consegue permanecer no organismo, ela vai sofrer novos processos de divisão celular e essa mutação inicial do DNA em interação com a exposição prolongada a um agente cancerígeno pode provocar a ocorrência de novas mutações, tornando a célula maligna. Então, resumidamente, a gente precisa de um determinado tempo de exposição a um fator cancerígeno para que essas várias mutações elas se acumulem ao longo dos anos até que a célula perca um número crítico de mecanismos de controle de proliferação, se multiplique de forma descontrolada e tenha potencial de iniciar um tumor. Então, por conta da necessidade desse acúmulo de mutações, pode levar anos para que a célula maligna ela se prolifere e dê origem a um tumor clinicamente detectável. Assim, então, a gente tem uma célula mutada, ou seja, que sofreu alterações genéticas. A gente pode ver que ela possui características distintas das células saudáveis adjacentes, das células vizinhas. Então aqui nessa figura a gente percebe que ela perdeu a sua forma, o tamanho varia consideravelmente, possivelmente perdeu a sua função inicial. As células cancerosas elas perdem a comunicação com as células vizinhas, com as células adjacentes, elas não conseguem mais identificar as sinalizações celulares que controlam sua proliferação e passam a crescer e se dividir de maneira descontrolada. Ou seja, essa célula mutada ela tem uma taxa de multiplicação muito mais elevada quando comparada com uma célula saudável e assim a gente tem a formação de um tumor que pode invadir e afetar os tecidos adjacentes e até mesmo outros órgãos. Além disso, essas alterações no DNA também provocam nas células cancerosas a perda do controle de diferenciação. Então, o que isso significa? As células saudáveis elas se diferenciam em células especializadas e formam os órgãos e tecidos. Cada tecido do nosso corpo ele possui uma função diferente e é constituído por um tipo celular diferente. Então, quando pensamos no tecido nervoso, ele é constituído por neurônios, que são células responsáveis por fazer a transmissão do impulso nervoso. Já as células do estômago, elas produzem enzimas digestivas que ajudam na digestão
e assim por diante. Então, as células cancerosas, elas perdem as suas características originais e a capacidade de fazer parte do seu tecido de origem e se tornam células mais agressivas, que não se reconhecem mais como fazendo parte daquele tecido. Então, as células cancerosas, elas também perdem a capacidade de sofrerem morte celular. A morte celular é um processo natural do nosso organismo e altamente programado, serve para manter o equilíbrio do nosso corpo e ela permite eliminar as células infectadas, por exemplo, por micro-organismos, eliminar células defeituosas, permite a renovação celular, principalmente de células da pele, e ajudam então a manter o nosso organismo funcionando da melhor maneira possível. Então, resumindo o que a gente comentou, algumas características das células cancerosas, ela perde a sua capacidade de proliferação, se multiplicando em taxas elevadas e descontroladas, perdem a capacidade de sofrer a morte celular, ou seja, ignoram os sinais de morte celular e permanecem no organismo. Isso acaba tornando a célula cancerosa imortal, pois toda a sinalização de morte que o organismo emite não surte efeito. Então, devido a essa alta taxa de multiplicação e crescimento, as células cancerosas elas vão necessitar de nutrientes e oxigênio. Por isso, essas células elas são capazes de promover o crescimento de vasos sanguíneos através da emissão de sinais. Assim, a gente tem a formação de novos vasos que irão ser uma fonte regular de nutrientes e oxigênio. Assim, essas células elas podem continuar a crescer e aumentar o tumor. E como já foi comentado, essas células também elas podem se desprender dos tecidos através da corrente sanguínea e linfática, se disseminar pelo corpo através da metástase. Qual a diferença, então, entre o tumor maligno e benigno? Então, no tumor ou no nódulo benigno, ele não é considerado câncer e ele pode permanecer no organismo da pessoa conforme a orientação médica. Esse tipo de tumor ele possui um crescimento organizado, lento e possui limites bem definidos, ou seja, ele possui células que delimitam esse nódulo. Dessa forma, eles não se disseminam entre os tecidos vizinhos, os tecidos adjacentes e nem formam metástase. A gente pode observar nessa representação as células ao redor, saudáveis, e no meio, células com uma coloração diferente, para caracterizar que ali tem um tumor. Porém, a gente pode perceber que essas células elas têm o mesmo formato que as células ao redor, então elas não são células mais agressivas e nem com características que podem dizer que se trata de um câncer. Então, além disso, o médico ele pode solicitar um exame para verificar a característica dessas células para dizer se é um tumor benigno ou não. Além disso, esses nódulos eles possuem um líquido no seu interior que podem causar problemas por pressão mecânica, comprimindo os órgãos e tecidos e causando até dor. Então, muitas vezes a indicação médica é fazer uma punção para retirar esse líquido e reduzir essa compressão. Já no tumor invasivo maligno, nesse momento ele já é considerado um câncer. Eles possuem células com rápida divisão celular, que não reconhecem mais os sinais de controle de proliferação, como podemos observar aqui nessa figura. Essas células elas são mais agressivas e incontroláveis. A gente pode observar que elas já têm um formato bastante diferente do tecido saudável e elas possuem a capacidade de extravasarem e invadir outros tecidos, podendo até mesmo atingir a corrente sanguínea ou linfática e se disseminar então para outras partes do corpo e órgãos, que é o processo da metástase. Então, através do processo da metástase, a gente tem a presença dessas células do tumor primário em outros locais do organismo. Então, após essa discussão sobre o câncer de mama, surgimento do acúmulo de mutações, a diferença entre os tumores, a gente chegou, enfim, à pergunta que nos interessa nessa palestra. O que é, então, o câncer de mama? O câncer de mama é um câncer que acomete os tecidos mamários e ocorre quando as células alteradas se dividem descontroladamente nos tecidos de um ou de ambos os seios. Então, anatomicamente, o corpo da glândula mamária é constituído pelos sistemas lobulares, responsáveis pela produção e secreção do leite, os sistemas ductais, que são responsáveis pelo transporte do leite dos lóbulos até o mamilo, que apresenta então uma abertura para a liberação do leite. Cada lóbulo ele é envolto por tecido conjuntivo e adiposo, tecido de gordura. Na região central da mama, a gente tem a auréola, formada então por uma diferenciação da pele, de onde emerge o mamilo. Externamente, a mama ela é circundada pelos linfonodos, que fazem parte do sistema imunológico e se dirigem até a região aqui das axilas.
Cada um desses tecidos, dessas estruturas da mama, pode ser alvo de alterações celulares que resultam no desenvolvimento do câncer. E, consequentemente, quando a gente fala em câncer de mama, a gente tem que entender que ele não é uma única doença. Câncer de mama pode se apresentar de diversas maneiras, dependendo do tecido de origem e das características que essas células tumorais apresentam. Por isso, a Organização Mundial da Saúde ela reconhece mais de 20 subtipos diferentes de câncer de mama, e assim as manifestações clínicas e morfológicas entre os pacientes com câncer de mama elas podem variar. Essa heterogeneidade clínica ela vai acabar refletindo no tratamento. Então, os pacientes eles possuem diferentes respostas terapêuticas. O câncer de mama mais comum é o carcinoma ductal invasivo, que afeta os ductos, que são aqueles que conectam os lóbulos ao mamilo e que transportam o leite. E esse tipo de câncer ele representa de 80% a 90% total dos casos. O carcinoma ductal ele pode apresentar vários tipos. Então, aqui nessa figura, a gente tem um corte da mama mostrando os lóbulos, os mamilos e os ductos. No corte de um ducto, a gente pode observar que nos ductos saudáveis, morfologicamente, eles possuem um núcleo livre e células organizadas. Nos ductos com o carcinoma in situ, que é o estágio inicial do câncer, as células elas começam a se proliferar na região interna do ducto, e por isso o nome in situ, pois ele ainda está no local. Se esse carcinoma ele não for diagnosticado precocemente e tratado, ele vai continuar se proliferando e vai ultrapassar os limites do ducto, extravasando e se tornando um câncer invasivo, podendo atingir os tecidos adjacentes e até mesmo sofrer a metástase. Mas então, quantas pessoas são afetadas por câncer de mama no mundo? O câncer de mama é o câncer mais diagnosticado em mulheres no mundo, são 2,1 milhões de novos casos em 2018, e para o Brasil, para os anos de 2020 e 2022, estima-se cerca de 66.280 novos casos de câncer de mama por ano. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama feminino ocupa a primeira posição mais frequente em todas as regiões do Brasil. E no mundo, o câncer de mama ele causou a morte de cerca de 627 mil pessoas em 2018. Só para vocês terem uma ideia, o Maracanã ele tem capacidade para quase 80 mil pessoas, e esse total de mortes corresponde a 8 estádios lotados no Maracanã. E em Santa Catarina? Para o ano de 2020, foi estimado cerca de 3.370 novos casos de câncer de mama, e dos 627 mil óbitos mundiais de 2018, 657 óbitos ocorreram em Santa Catarina. E quais são os principais sintomas do câncer de mama? Aqui então começam os primeiros passos para aprendermos a se prevenir. Os sintomas são bem variados, como comentei anteriormente, o câncer de mama é uma doença bastante diversificada e cada mulher vai desenvolver um tipo de câncer de mama e um tipo diferente de sintoma. Então aqui nessa figura a gente tem os principais sintomas, como por exemplo a formação do nódulo ou caroço na mama. O câncer de mama ele acaba formando uma massa de células na mama, formando nódulos nessa região. Quando a mulher ela faz o autoexame, ela tenta detectar esse nódulo. Esse nódulo da mama, ele não diminui e ele está sempre presente, independente da fase ou ciclo menstrual que a mulher ela se encontra. A presença de um nódulo na mama não necessariamente é um indicativo de câncer. A maioria dos nódulos que surgem são benignos e é um processo que pode ocorrer em boa parte das mulheres, principalmente na idade reprodutiva, devido à ação hormonal. E não significa que ela está com câncer. De fato, é um sinal que causa temor e ansiedade e sempre precisa ser investigado por um profissional de saúde. Além disso, a gente tem o afundamento da mama, endurecimento ou enrugamento de uma parte da pele dessa mama. Além disso, outro sintoma é a dor ou a inversão súbita do mamilo. O mamilo ele entra para dentro, ele retrai, formando uma espécie de covinha. A gente vê aqui que é a inversão súbita, que é aquela inversão de repente. É diferente de quando o mamilo ele sofre uma compressão do sutiã e retrai. A gente também tem a dor constante da mama e nas regiões das axilas, além disso, caroços nas axilas. Lembra que eu falei dos linfonodos anteriormente? Esses caroços podem ser um sinal de que os linfonodos estão atuando. Isso pode ser um processo natural do corpo, os linfonodos eles fazem parte do sistema imune e atuam dessa maneira quando a gente está, por exemplo, com algum tipo de infecção, mas também pode ser um sinal de câncer de mama. Então, esses são os principais sintomas.
mas o que a gente sempre aconselha é a mulher ficar se observando. Se você notar alguma diferença relacionada a esses sintomas, é indicado procurar um médico. Além disso, a presença desses sintomas não necessariamente significa que o indivíduo tenha câncer. Há alterações anatômicas que são comuns e quem vai conseguir identificar se essas alterações ela é normal ou não é o médico. Não ter esses sintomas é sinal de que eu não tenho câncer de mama? Também não. Por isso a necessidade de se fazer exames preventivos regularmente, ir ao ginecologista. A maioria das mulheres não sabem, mas o ginecologista ele é um profissional capacitado para avaliar as alterações na mama, então vocês podem exigir dele esse exame também, independente da idade. O câncer de mama, ele afeta apenas mulheres? A palestra, ela também tem homens no público-alvo. Os homens, eles possuem esposas, irmãs, filhas, mães, sogras, e por isso eles também podem ser excelentes disseminadores de informação, além de estimular a realização do exame clínico nas mulheres que são próximas a eles. Porém, é importante ressaltar que o câncer de mama ele também afeta homens e que os homens também podem praticar a prevenção. Porém, a porcentagem de homens que são acometidos é de 1%, ou seja, 1% do total de casos de câncer de mama acontece em homens. E aqui a gente tem, então, os principais sintomas em homens, que são o nódulo de mama, um nódulo na mama, ou perto do mamilo, ou na axila, liberação de um líquido pelo mamilo, ou feridas no mamilo, e a mudança na aparência do mamilo, ou auréola, incluindo então a mudança na direção do mamilo, lembrando que o tecido mamário dos homens ele é principalmente constituído por ductos e os sintomas são bem parecidos com os das mulheres. Então, sempre lembrando de se observar, se perceber alguma modificação estranha, procurar atendimento médico. O câncer de mama, ele é hereditário? Hereditário é a mesma coisa que genético? Bem, todo câncer de mama, ele é genético. Ou seja, sempre irá ter um componente genético atuando no desenvolvimento desse câncer. No câncer hereditário, a gente tem o câncer que ele principalmente é provocado por alterações genéticas que são herdadas, ou seja, os pais passam para os seus filhos. O câncer hereditário ele representa de 5 a 10% do total dos casos de câncer de mama no mundo. Então, ele é a minoria. Quando a gente precisa, então, considerar um câncer como sendo hereditário ou não. Quando existe um histórico familiar do câncer de mama, principalmente se essa parente ela for de primeiro grau, mãe, irmã, filhas, e principalmente também se essa parente ela for acometida antes dos 40 anos de idade. Então, se você tiver um parente com menos de 40 anos, acometida com câncer de mama, é importante ficar atento que aí sim pode ter um componente hereditário forte na sua família e é bom investigar. Além disso, casos de câncer de ovário na família e casos de câncer de mama masculino na família também podem ser fatores em que pode ser um indicativo de um forte componente hereditário. Para o câncer de mama hereditário, há 2 genes mais conhecidos que são o BRCA1 e o BRCA2. Normalmente, quando se tem um histórico familiar, esses genes eles são investigados. Então, quando eles apresentam uma alteração, como uma mutação, eles aumentam em 85% de chance de se desenvolver o câncer de mama e em 60% a chance de desenvolver câncer do ovário. O câncer de mama hereditário ele ficou conhecido quando a atriz Angelina Jolie fez um levantamento do seu histórico, pois a mãe dela morreu de câncer de mama e ovário e a avó e a tia por câncer de mama. Então, Angelina Jolie ela foi atrás de seus médicos, fizeram a investigação e identificaram que ela tinha uma alteração nos 2 genes e a indicação médica, nesse caso, é a remoção preventiva das mamas. Ou seja, ela fez uma mastectomia preventiva para que não ocorra o desenvolvimento do câncer. Ela removeu as mamas, pois ela tinha mais de 85% de chances de desenvolver o câncer, e depois de alguns anos ela removeu os ovários para prevenir o surgimento do câncer de ovário também. Nesse caso, a indicação é a remoção das mamas e possivelmente do ovário. Então, ela colocou numa balança e decidiu por essas retiradas. Então, a decisão é sempre do paciente com seu médico. Claro que no caso da Angelina Jolie não é uma investigação que seja possível de realizar na população em geral, até porque é um câncer que afeta de 5 a 10% dos casos. Mas é um caso que trouxe à tona a questão da prevenção. Então, ela, juntamente com a sua equipe médica, viram uma forma de prevenir a ocorrência desse tipo de câncer. Então, isso significa que se eu não tiver antecedente familiar, eu não vou ter câncer? Não.
A predisposição genética é sim um fator que aumenta o risco, porém o câncer hereditário ele é o menos frequente. Então, se o câncer hereditário eles são mais raros, como são a maioria dos casos? A maioria das pessoas com câncer que você conversa, eles não tinham um histórico familiar e desenvolveram câncer de mama. A maioria desses casos são os tipos de câncer que a gente chama de esporádico. O câncer esporádico ele corresponde a mais de 90% do total de casos de câncer de mama e a grande maioria não tem histórico familiar da doença. Por isso é importante realizar os exames preventivos. Nesse caso, a gente tem a contribuição tanto genética como de fatores relacionados ao ambiente. Então, o câncer esporádico também é resultante de alterações genéticas, porém, essas alterações no DNA são devido ao nosso estilo de vida, exposição a certos fatores hormonais, alimentares, ambientais, como por exemplo, exposição à radiação e agentes químicos, envelhecimento e entre outros fatores. Então, há vários fatores envolvidos. Então, se a gente colocar numa balança no câncer hereditário, a gente tem apenas o componente genético como tendo maior peso, e no câncer esporádico a gente tem um conjunto de fatores, incluindo fatores genéticos que têm um peso muito modesto quando comparados aos fatores ambientais. Quais são, então, os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama? Então, o câncer de mama ele pode ser causado pela influência de fatores ambientais, porém, apenas um fator ambiental não é suficiente para provocar a doença. Por isso, o câncer de mama ele é considerado uma doença multifatorial, ou seja, a interação de vários fatores de riscos que podem provocar a doença. Alguns dos fatores de risco, como por exemplo, ser mulher. Ser mulher é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Outro fator importante é o envelhecimento. Conforme o tempo for passando, aquelas mutações que podem ocorrer durante a divisão celular, elas vão se acumulando. Além disso, a gente tem um aumento nas falhas do sistema de reparo e enfraquecimento do sistema imune. Outro fator de risco importante relacionado ao câncer de mama é a exposição prolongada a elevados níveis dos hormônios estrogênio e progesterona. Em níveis saudáveis, esses hormônios eles são importantes na regulação de vários processos, além das questões reprodutivas. Ele é essencial para a saúde óssea, é neuroprotetor, melhora o fluxo sanguíneo e por aí vai. O principal efeito desses hormônios é estimular a proliferação celular, e a exposição prolongada a elevados níveis hormonais pode estimular a proliferação de células tumorais e formar o tumor, principalmente em órgãos femininos como a mama e o ovário. Essa proliferação ela pode ser perigosa, uma vez que as células saudáveis se dividindo podem estar se alterando geneticamente e aumenta as chances de se originar uma célula maligna. E o contato desses hormônios com uma célula maligna pode fazer com que ela se prolifere muito mais. Então, alguns eventos podem fazer com que a mulher ela tenha uma maior exposição a esses hormônios, o que seria um risco para o câncer de mama, como, por exemplo, a menarca precoce, quando a menina ela menstrua antes dos 12 anos, e a menopausa tardia, que ocorre após os 50 anos de idade. Então, a menstruação precoce vai fazer com que a mulher inicie o ciclo menstrual mensal e passe a produzir os hormônios estrogênio e progesterona antes, aumentando a sua janela hormonal. Assim como a menopausa tardia, ela também aumenta a janela hormonal, já que a mulher ela ainda vai estar produzindo esses hormônios. Além disso, o uso prolongado de hormônios de anticoncepcionais e o uso de terapia de reposição hormonal também são fatores de risco. Isso não significa que a mulher ela tem que parar de usar os métodos contraceptivos hormonais. A mulher ela tem que saber quais são os riscos e os benefícios do anticoncepcional, colocar numa balança e decidir juntamente com seu médico qual a melhor escolha. Sempre será uma decisão da paciente. Da mesma forma, fatores reprodutivos como a primeira gestação após os 30 anos de idade e a nuliparidade, que é quando a mulher ela não tem filhos, aumentam a exposição a esses hormônios e a janela hormonal, já que a mulher ela vai ter mais ciclos menstruais e a ovulação ocorrendo mensalmente. Então, por isso, a primeira gestação tardia e a nuliparidade também são fatores de risco. Falando rapidamente de estatística, 1/3 das causas de morte de câncer no mundo deve-se a 5 principais fatores de risco que são modificáveis, ou seja, que a gente consegue alterar ao longo da nossa vida, que são o primeiro fator é o alto índice de massa corporal, a obesidade, principalmente nas mulheres pós-menopausa. Então, por que isso é um risco? A obesidade ela faz com que aumente a quantidade de tecido adiposo, de gordura no corpo. As células do tecido adiposo, elas participam da produção do hormônio sexual feminino estrogênio, que é um fator de risco para o câncer de mama. Então, e por que as mulheres
pós-menopausa obesas, elas são mais afetadas. A produção de estrogênio ela difere entre mulheres na pré-menopausa e na pós-menopausa. Mulheres na pré-menopausa sintetizam principalmente estrogênios nos ovários. Porém, após a menopausa, os ovários eles param de produzir esses hormônios e as células de gordura se tornam uma das principais fontes de estrogênio. Por isso, em mulheres pós-menopáusicas obesas, o tecido adiposo é a principal fonte de biossíntese de estrogênio. Justamente porque, quanto maior a quantidade de tecido adiposo, maior a produção de estrogênio e maior a exposição das células da mama a esse hormônio e, com isso, maior o risco de câncer de mama. Outro fator de risco é a falta de atividade física, o sedentarismo. Os estudos comprovaram que a atividade física regular reduz o risco de ocorrência do câncer de mama, pois promove o equilíbrio de níveis de hormônios, porque ajuda a melhorar o metabolismo de alguns hormônios relacionados com câncer de mama, como por exemplo o estrogênio. Ele fortalece o sistema imunológico, melhora o condicionamento físico de uma maneira geral e a qualidade de vida. Além disso, a dieta também é um fator importante. Vários estudos descobriram que uma dieta rica em vegetais, frutas, fibras e carboidratos complexos tem um impacto favorável no risco de câncer de mama. No caso de frutas e verduras, muitos desses alimentos contêm substâncias que são anticarcinogênicas, além de conter enzimas, substâncias, proteínas e nutrientes que são essenciais para um bom funcionamento celular. O mau funcionamento dessas células pode provocar mais alterações. Além disso, comer produtos ricos em gordura, que levam ao excesso de peso ou obesidade, assim como produtos processados, embutidos, que contêm uma variedade de substâncias químicas utilizadas para realçar o sabor ou conservar os alimentos, podem ser fatores que promovem a carcinogênese nas mamas. Por isso, uma alimentação não balanceada também é um fator de risco. E os dois últimos fatores são o consumo de tabaco e de bebidas alcoólicas. Quando a gente fala sobre o tabagismo e o câncer, a primeira coisa que nos vem na cabeça é o câncer de pulmão. Mas além dessa possibilidade, o uso de cigarro também aumenta o risco para vários outros tipos de câncer, incluindo o de mama. O cigarro ele possui vários agentes químicos considerados tóxicos e que possuem efeito carcinogênico comprovado. Muitos desses carcinogênicos atingem o tecido mamário e podem levar ao câncer de mama. Já o consumo do álcool pode influenciar a disposição e função de nutrientes essenciais que são considerados protetivos para o câncer de mama, como aqueles que são encontrados em verduras e vegetais. Além disso, a ingestão de álcool também foi associada a concentrações mais altas de estrogênio, que é outro fator de risco para o câncer de mama. Mas a minha tia, que bebeu e fumou a vida toda e nunca teve câncer. Então, o que acontece? A presença de um ou mais desses fatores não significa que a mulher necessariamente desenvolverá a doença, mas eles podem sim estar contribuindo para a formação do câncer. Então, quanto mais a gente puder diminuir a exposição a esses fatores de risco, melhor. Isso não significa que se você não bebe, não fuma, se alimenta bem e pratica atividades físicas, que você está imune ao câncer. Por isso, é importante fazer os exames de rotina. E o que eu posso fazer, então, para me prevenir contra o câncer de mama? Temos algumas mudanças do hábito de vida que podem ajudar, então, na prevenção do câncer de mama. Primeiro, uma boa alimentação. Isso não significa que a gente deve parar de comer o que a gente gosta, mas incluir na nossa alimentação verduras, vegetais, frutas e diminuir o consumo de produtos industrializados, pois o segredo está sempre no equilíbrio. Assim a gente tem vitaminas e minerais que vão ajudar a manter as nossas células saudáveis. A segunda dica é pratique exercícios físicos. Qualquer prática que traga bem-estar para você, caminhadas, dança, pedalada, o que for, o importante é se movimentar e liberar os hormônios protetivos que melhoram o bem-estar e o seu sistema imunológico. A terceira dica é evitar ou diminuir o consumo de bebidas açucaradas e a ingestão de bebidas alcoólicas. E a quarta dica é parar de fumar. Sempre é tempo de parar de fumar e, caso você não consiga abandonar esse hábito, procure ajuda profissional. Além disso, a gente também tem outras formas de prevenção, como, por exemplo, visitar o seu médico para fazer o exame clínico. O exame clínico ele faz parte da prevenção e não importa a idade. A menina começou a menstruar, ela já pode estar entrando em contato com o médico e fazer os exames clínicos. Já sabemos de casos de menina com 19 anos com câncer de mama. Então, começou um ciclo hormonal, já pode começar a se consultar com o seu médico e fazer o acompanhamento através do exame clínico das mamas, que é aquela palpação ocasional,
Ele também pode fazer uma investigação do seu histórico familiar e o médico ele vai poder orientar melhor sobre os outros tipos de exames que podem ser indicados. Além disso, a gente também tem os exames de rotina, que é indicado mundialmente. A mamografia ela é padrão de rastreio e é recomendada no Brasil para as mulheres a partir dos 50 anos de idade até os 69 anos. Então, durante um exame clínico, se o médico achar necessário, ele pode indicar a mamografia ou a ultrassonografia, independente da idade. Então, o uso da mamografia ou da ultrassonografia vai depender do tipo de mama. Há mamas que são mais densas e que a mamografia ela não é muito eficaz, e por isso a mulher ela é encaminhada para a ultrassonografia. O médico vai escolher qual é o exame mais indicado para cada pessoa. A Lei 13.980 do ano 2020 garante a mamografia para mulheres que não podem ser expostas à radiação da mamografia. Ainda falando sobre legislação, a gente tem a lei dos 30 e 60 dias. Então, a Lei 13.896 de 2019, que é a Lei dos 30 dias, ela assegura para os pacientes do SUS com suspeita de câncer, aí nesse caso é qualquer câncer, o direito de realizar os exames de diagnóstico no prazo máximo de 30 dias. Então, se o médico coloca que a principal suspeita é uma neoplasia maligna, você tem até 30 dias para realizar o exame de comprovação se é ou não uma neoplasia maligna. Ou seja, uma mulher com suspeita de câncer de mama, ela tem o direito de ser diagnosticada em até 30 dias. Já a Lei 12.732 de 2013, que é a Lei dos 60 dias, ela garante que o paciente com câncer tem o direito de se submeter ao primeiro tratamento pelo SUS no prazo de até 60 dias contados a partir da data que o médico assina o diagnóstico risco patológico, ou seja, que a pessoa for diagnosticada com câncer, qualquer câncer. O paciente tem até 60 dias para iniciar o seu tratamento pelo SUS de maneira gratuita. No Brasil, a gente tem uma falta de prazo para esses exames diagnósticos, que muitas vezes são realizados tardiamente, e a chance de tratamento diminui consideravelmente. Então, além da prevenção, a gente tem a importância de se realizar o diagnóstico precoce. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, eles falam que o diagnóstico precoce ele é formado por um tripé. Então, primeiro, a população está em alerta para os sinais e sintomas suspeitos. O fato de vocês estarem presentes, assistindo a palestra, tornam vocês disseminadores da informação. Mesmo os homens, vocês têm mães, tias, filhas, esposas que podem ser acometidas com câncer de mama e podem chegar em casa e falar com elas como elas devem se prevenir e falar da importância dos exames preventivos. Além disso, a presença de profissionais de saúde capacitados para avaliar os casos suspeitos. Eles conseguem detectar câncer em menores de 1 centímetro e dar o correto seguimento no tratamento. E sistemas e serviços de saúde preparados, que garantem a confirmação de diagnóstico preciso e de qualidade, além de oferecer medicamentos e tecnologias necessárias. Então, todos esses fatores eles são importantes para que a gente consiga detectar o câncer de forma precoce e diminuir a sua mortalidade. Lembrando que a prevenção ela não ocorre somente no mês de outubro, ela ocorre durante o ano inteiro e é importante a gente estar bem informado e ser disseminadores da informação. Então, tudo que vocês viram na palestra de hoje, a gente espera que vocês disseminem para os seus conhecidos. E por último, o câncer de mama, ele tem cura? Sim, o câncer de mama ele tem cura. Quanto mais cedo for diagnosticado o câncer de mama, se ele ainda está em um estágio precoce, as chances de cura são de cerca de 95%. Por isso, a gente ressalta a importância de se prevenir, visitar o seu médico, fazer os exames indicados, se conhecer e estar sempre alerta a qualquer sintoma ou diferença que você note nas mamas, para que o diagnóstico desse câncer ocorra de forma precoce e com as maiores chances de cura. E é isso, em caso de dúvidas ou curiosidades sobre o câncer de mama ou sobre o nosso projeto, pode entrar em contato com a gente pelo nosso Facebook ou pelo nosso Instagram, através do direct. Então, muito obrigada pela atenção de todos, espero que consigam absorver as informações de hoje e disseminar para os seus conhecidos. Então, até a próxima e tchau, tchau!